Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade ao nosso tema da administração pública. Pois bem, vimos uma parte geral da administração pública, seguidamente falamos na aula 2 de agentes públicos e agora damos continuidade com a administração na parte mais geral também, falando um pouco da responsabilidade do Estado, da questão da licitação e também das regiões, esgotando então esse tema. Pois bem, começando a conversar com vocês sobre licitação, a gente lembra que está previsto lá no artigo 37, inciso 21, essa obrigatoriedade que vincula aí todos os poderes, né, da administração direta e indireta, além aí de todos os poderes com os quais nós vamos lidar esse semestre. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, consagrando-se assim como uma obrigatoriedade tal ditada na Constituição, atendendo aí aos princípios administrativos que também já falamos deles. Pois bem, lembrando aqui o que ensina a professora Regina Maria Macedo Neri, o princípio constitucional de licitar, portanto, repetimos aqui um comando constitucional, ele é imposto à administração pública, considerando aqui os 3 poderes, a administração pública direta e indireta. Significa que a licitação é um instrumento de realização, além dos princípios em geral da administração pública, 2 princípios que a gente destaca aqui de forma especial, que é o princípio da moralidade administrativa e o princípio do tratamento isonômico dos contratantes com o poder público. Então, esses 2 princípios, eles marcam especificamente esse dever, esse comando constitucional que vincula, como disse aí, os 3 poderes, a administração pública direta e indireta, no dever de licitar. E trago ainda um conceito, reforçando que vocês verão esse tema com mais vagar na disciplina de direito administrativo, e aqui a gente dá esse en passant, uma fala muito básica mesmo sobre a questão da licitação. Então vamos lá. No conceito de Gilmar Ferreira Mendes, a licitação ela é o procedimento pelo qual a administração pública contrata a execução de obras ou serviços mediante disputa entre os interessados, em que se vai eleger a proposta mais vantajosa para o interesse público. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, porque quando pensamos hoje no que seja essa proposta mais vantajosa para o interesse público, é importante lembrar que aqui, muitas vezes, não é só a questão de menor preço. Lembramos que hoje a questão da sustentabilidade, ela importa a todos. É dever do poder público, a garantia de um meio ambiente sadio e equilibrado, também competindo não só ao poder público, mas também a coletividade, de uma forma geral, zelar por essa questão da sustentabilidade, logicamente que com obrigações distintas, mas então, que seja poder público, que seja iniciativa privada, que seja o cidadão em si, todos nós temos essa preocupação hoje com a qualidade de vida, com a sustentabilidade. Então, se vê muito hoje também entrar nessa questão de que seja a proposta mais adequada, mais vantajosa, também já adotada por muitos órgãos públicos, a questão da sustentabilidade, a questão das compras sustentáveis, a questão
da racionalidade com o uso de recursos naturais, vinculando isso a uma prática, né, de compra que vai sempre eleger aquele método que é menos agressivo ao meio ambiente, né, de uma produção mais limpa, etc. Então vamos lá. A competência para estudar sobre normas gerais de licitação, né, é de competência privativa da União, para legislar, perdão. Né? E o principal instrumento é a Lei 8666 de 93, mas também a Lei 12.520, que trata do pregão, e a Lei 12.462, que trata do RDC. Pois bem, um pouco, talvez mais novidadeiro, seja essa questão do regime diferenciado de contratações, que é o RDC. Né? E esse regime, ele trouxe especificamente, né, uma flexibilização, uma mitigação da licitação para algumas questões que são muito específicas. Por exemplo, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, a Copa das Confederações e também a Copa do Mundo. Então, né, quase que ali num regime de excepcionalidade mesmo. E lembramos, né, também a vocês que as obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados, da federação distantes até 350 quilômetros das cidades sedes dos mundiais de programa de aceleração do crescimento, né, também foi aqui uma das coisas que compôs esse caráter de excepcionalidade. Obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde, obras e serviços de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo e ações no âmbito da segurança pública. Vejam mesmo, agora, esse período excepcional que nós estamos vivendo, né, estamos assistindo aí a construção de alguns hospitais de campanha, né, ocupando ali lugares já pré-existentes, mas que demandam toda uma questão de instalação, aparelhagem, né, e se isso fosse submetido a um regime normal, talvez demorasse muito aí e não fosse suficiente aí para cumprir o papel aí de evitar que muitas pessoas morressem aí durante essa pandemia do coronavírus. Obras e serviços de engenharia para mobilidade urbana ou infraestrutura logística, ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. Também contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza prévia aquisição, construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de bens por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração. Então vejam, a licitação ela se aplica, né, praticamente a todos os atos, né, de compra, tudo que o poder público, considerando a administração direta, administração indireta, ele vai contratar, ele fica obrigado, né, a licitar. Algumas hipóteses, né, nós vamos usar lá pregão, vamos usar o RDC, que são métodos mais ágeis do que a licitação tradicional. Mas, né, não se pode deixar de falar aqui da licitação, instituto veiculado na Lei 8666 de 93, e que eu destaco aqui, lá do artigo 3º, alguns princípios, que além daqueles princípios
que vinculam a administração pública em geral e que vêm esculpidos no próprio caput do artigo 37 da Constituição, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, né? Mas que também menciona-se princípios que são mais específicos do Instituto da Licitação. Quer dizer, a probidade administrativa também se aplica a tudo da administração. Mas esses dois últimos princípios, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento objetivo, são bem específicos mesmo desse procedimento licitatório. Vinculação ao instrumento convocatório significa dizer, né, aquela vinculação absoluta ao edital que chama ao processo da licitação. E o julgamento objetivo, né? Se vai julgar ali a apresentação do produto de critérios ali puramente objetivos. Se eu estou licitando para o governo, por exemplo, né? Que seja lá café, e eu peço no meu edital pacote de 1 quilo, né? Eu não posso admitir ainda que a quantidade de quilos seja igual, mas que a pessoa apresente lá em embalagens diferentes. Vinculação do instrumento convocatório, cujo julgamento objetivo vai resultar muitas vezes em desclassificar aqueles que não apresentaram o produto lá conforme no chamado. Pois bem, entrando no segundo tema, que diz respeito à questão da responsabilidade do Estado, eu também gostaria de fazer alguns apontamentos. Embora saiba que já estudaram em responsabilidade civil, viram que a responsabilidade do Estado, né, ela é de cunho objetivo, e a gente vai falar aqui um pouco da razão de ser da eleição desse modelo de responsabilidade, né, e também vão reforçar isso no direito administrativo. Então vamos lá. Relembrando o artigo 37, que a gente já falou muito aqui durante o semestre, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, a gente viu que vinculam, se obedecerão, né, os princípios que vêm esculpido de forma expressa aqui no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, e se segue aí uma série de comandos que vinculam esses 3 poderes aí e a administração pública direta e indireta. Então, olha só, no que tange a questão da responsabilidade, né, da administração pública do Estado, né, nós temos esse comando contido no parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então vamos lá refletir um pouquinho sobre o que traz o artigo 37, parágrafo 6º. Né? Então, quando eu falo que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, né, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, significa que o artigo 37, 6º, ele alcança tanto a responsabilidade do Estado, né, na pessoa ali da administração pública direta e indireta, mas também aqueles
que são concessionários de algum dos serviços públicos. Então, tanto o Estado como os seus cessionários respondem na qualidade de responsabilidade objetiva. Então, o próprio artigo 37, ele estipula os sujeitos ativos e passivos, olha só, pelos danos que seus agentes, na qualidade de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Significa dizer que o próprio artigo 37 também ele prevê, e nem poderia ser diferente, que caso haja uma culpa desse agente, desse sujeito ativo na responsabilidade, incumbe ao Estado, possui o Estado o direito de regresso nessas hipóteses, quando houver ali culpa do agente que deu causa àquele evento danoso. Pois bem, então extraímos do artigo 37 que são 3 os elementos que compõem essa responsabilidade: o dano, o fato administrativo e o nexo causal. Esses elementos, pessoal, eles são necessários independentemente do tipo de atuação, seja comissiva ou omissiva, o que vai, às vezes, flexibilizar alguma questão no tocante à responsabilidade, mas não à existência dos elementos, nós vamos ver ali, depende um pouco da questão das teorias da responsabilidade civil do Estado, a que título ele responde. Então, quando pensamos na abrangência dessa responsabilidade da administração pública, nós temos que ter muito cuidado, porque não dá para conceber que o Estado, por exemplo, ele seja autor de crimes. Então, nesse caso, quando nós falamos em responsabilidade penal, por exemplo, não é possível atribuir essa responsabilidade direta ao Estado, mas sim ao agente que a comete. Então, veja só, na esfera civil, vai abranger tanto a questão relativa a danos materiais e danos morais. Mas, quando falamos as responsabilidades administrativas e penais, essas elas não podem ser imputadas à administração, devendo o agente público ser responsabilizado de forma direta. E aqui eu utilizo como apoio o professor Valber de Moura Agra. E aí, em relação àquelas teorias que a gente falamos então, primeiro, sobre a teoria do risco administrativo, que vem esculpida no próprio parágrafo 6º do artigo 37, em que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos atos de seus agentes que nessa qualidade, então ali, naquele momento, é preciso que ele esteja investido da sua função pública, causem danos a terceiros, assegurando o direito de regresso por ter agido com culpa ou dolo. Então, aqui 2 coisas, É preciso que ele esteja investido daquela função como agente público e é possível ao Estado, caso esse agente tenha agido com dolo ou culpa, a administração pública ali pode, e tem o direito de entrar com uma ação de regresso. A teoria da culpa administrativa
ela se aplica mais, aí vem aquela observação lá que eu disse no caso da uma certa mitigação, né, do foco da teoria da culpa administrativa, que é quando o dano é causado por omissão. Aqui, né, é necessário comprovar o ilícito para a imputação da responsabilidade do Estado. Dos militares, né, a gente fala disso também com vocês quando estudarmos lá a questão das polícias, e aqui só reforça, né, que os membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. O que extraímos daqui? Veja bem, pessoal, aqui é necessário que a gente frise com vocês, né, dois princípios que regem aqui a carreira militar, que são os princípios da hierarquia e da disciplina. E em relação a esses dois princípios, é interessante notar, né, que, diferentemente de outros agentes públicos, né, os militares, eles obedecem por vezes e são submetidos a sanções que aos demais agentes pareceriam excessiva, como a questão da prisão administrativa, por exemplo, né, focado aqui nesses princípios da hierarquia e da disciplina. Eu não vou discutir o mérito disso, eu tenho um pouco de receio, de critério com essa questão, porque eu entendo que a gente precisava atualizar um pouco a concepção tanto do Código Penal Militar como do Código Processual Militar. Mas está aqui na Constituição, rege a carreira, né? Mas já tem um pouco de mitigação na interpretação aqui do que sejam esses dois princípios. E aí algumas peculiaridades, né? Nem todas as normas referentes aos servidores se aplicam aos militares e vice-versa, né? Por exemplo, a questão de aposentadoria tem um regime diferenciado, mas por outro lado também, né, os militares são proibidos de realizar greves sob pena de quebra da hierarquia, e os reajustes podem ocorrer independentemente de haver reajuste para os servidores civis. Então vejam que tem aí algumas peculiaridades. E passamos ao nosso terceiro assunto, já para esgotar o tema da administração pública. E aí vamos conversar um pouquinho sobre a temática das regiões. Lá no artigo 43, né, que eu vou repetir aqui para vocês, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Então vejam que esse artigo, ele atrela-se muito à disposição, né, dos objetivos da República Federativa do Brasil. Entre eles, né, diminuir a desigualdade, né, entre as regiões, né, diminuir ali a questão da pobreza. Então, por esse tema, né, dessa articulação desse complexo geoeconômico e social, muitas vezes são pensadas determinadas políticas que são específicas para uma determinada região. Então, a questão novidadeira aqui é que essa Constituição de 88, a nossa Constituição,
ela foi a primeira Constituição que dispôs sobre as regiões com a finalidade de que aquelas menos desenvolvidas pudessem receber um tratamento diferenciado do governo federal. Vejam, por exemplo, nós temos a questão dos empréstimos de fundo constitucional que privilegiam algumas regiões, região Nordeste, FNE, região Norte, FNO, ali com políticas que são específicas para incentivo de desenvolvimento daquelas regiões. Aqui é só uma pequena observação que no Brasil as nossas regiões elas não gozam de personalidade jurídica como acontece, por exemplo, na Itália. Nós temos ali a nossa divisão, 5 regiões no Brasil, mas não temos aqui personalidade jurídica ali juntando aquelas regiões. E no Brasil, repisando o tema, que a Constituição foi a primeira, de 88 foi a primeira a se preocupar e a trazer a questão, elas foram então exatamente criadas para impulsionar as políticas diferenciadas e necessárias ao desenvolvimento. Então, desde sempre ali, nós temos as regiões, mas trazer essa questão para a alçada constitucional foi a Constituição de 88 a primeira a adotar uma política nesse sentido. Então, vejam, parágrafo 1º do artigo 43 diz que lei complementar disporá sobre, inciso 1, as condições para a integração das regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com esses. E aí, como exemplo, nós temos a Sudã, a Sudã que já existia bem antes da Constituição, mas que por uma série de fatores relacionados à questão da corrupção, de desvio de direito público, ela foi extinta, na época foi substituída pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia, que posteriormente também extinta pelo mesmo problema, e recriou-se então a Sudã em 2007. E ela, da forma que foi recriada, passou a ser uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Integração Nacional e tendo como missão institucional promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia, assegurando a erradicação da miséria e a redução das desigualdades regionais. O parágrafo 2º fala dos incentivos regionais, e dizer que eles compreendem, primeiro, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas e a prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios, das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Ou seja, tudo em matéria de políticas que possam fortalecer as regiões mais vulneráveis, que possam diminuir a desigualdade entre as pessoas. O projeto em si, digamos, é muito bom, a intenção do legislador constituinte é muito bom. Ocorre que muitas vezes acabam acontecendo aí muitos desvios de dinheiro, na concessão aí desses projetos. Enfim, quando falamos então em regiões, lembrando o parágrafo 3º,
né, nas áreas a que se refere o parágrafo 2º e 4º, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Enfim, reforçando aí essa ideia, né, desse fortalecimento integrado aí das regiões. Bom, pessoal, então, enfim, por hoje era isso, né? A gente vai prosseguir tratando com vocês da questão do poder legislativo agora.